Professor Fernando Schiller está conosco, professor, um dia importante, calhou que o dia 1º de fevereiro caiu num sabadão. Então cá estamos acompanhando as eleições das mesas diretoras no Senado e no Congresso Nacional. Agora há pouco a nossa reportagem de Brasília falava que tá tudo calmo, né? Os senadores estão calmos, os discursos estão calmos, e a gente espera que seja assim, professor, sem pasta roubada, sem cédula extra e que tudo ocorra muito bem. Muito bom dia. Tudo bem, Ivan? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo muito bem. Ótimo. Tem toda a razão, né? É sábado lá no Senado, é muito diferente o clima em relação eu diria, as últimas duas eleições. Primeiro porque é um consenso, quase consenso, né, em torno do senador Davi Alcolumbre, não é? Isso, em parte, reflete uma vitória do senador Rodrigo Pacheco, então ele faz o seu sucessor, não é o mesmo perfil, esse é um ponto importante, não é? Nos bastidores lá do Senado, eu conversava com muita gente ao longo da semana, a ideia é de que há uma espécie de inversão, não é? O Davi Alcolumbre tem mais o estilo, mais parecido com o Arthur Lira, não é? Que está saindo agora do comando da Câmara, e o Hugo Mota tem o estilo do senador Rodrigo Pacheco, que está saindo do Senado. Então vai ter uma inversão aí, porque é um problema de personalidade. Em termos de linha política, é o centrão, são basicamente muito parecidos, quer dizer, um é a sucessão do outro, o consenso dos partidos, então não há muita novidade. Muita gente pergunta, vai mudar a pauta política? Vai mudar a orientação política do Congresso? Não vai mudar, isso não tem alteração nenhuma, mas o estilo de comando, sim. Davi Alcolumbre é um senador, em geral, mais difícil de negociação, tem uma agenda própria muito clara, o próprio adiamento da votação do orçamento para 2025 tem as digitais do Davi Alcolumbre, então quando o governo precisa do Senado para aprovar lá os membros, diretores, enfim, das agências reguladoras, vai ter que negociar nome a nome, porque Davi Alcolumbre tem uma personalidade mais proativa, etc. Então, o governo vai ter que trabalhar um pouquinho mais no Senado, né? O senador Rodrigo Pacheco é o clássico político mineiro, conciliador, a fala mansa, não é? Ele tem isso como uma marca da sua personalidade. O que chama atenção ali? Nós tivemos na última eleição a oposição lançando Rogério Marinho, então fazendo seu voto lá de protesto, enfim, no jogo para perder, então tem seus, eu até brinquei na programação aqui, tem os 15 minutos de fama, no outro dia todo mundo meio que esquece, e o custo é muito alto, porque se perde posições na mesa, em comissões, assim por diante. Nesta vez, nessas eleições, tanto a esquerda como a direita, o PL e o PT, vão votar juntos. Então, olha, no sábado aqui, hein, Ivan? Lula e Bolsonaro abraçados, votando no Senado Federal, nos mesmos candidatos, tanto na Câmara como no Senado. Por que isso? Porque é a negociação da mesa. Então, óbvio que interessa Comissão de Segurança Pública, interessa ao PL, não é? Comissão, Meio Ambiente, interessa à esquerda. O PT tem a COP agora no final de ano. Então, obviamente, composição na mesa diretora, porque reúne a mesa diretora, define a pauta, então influencia tomadas de decisão por parte do presidente. Então, é mais jogo, ainda mais o ex-presidente Bolsonaro, que tem uma série de processos, que hoje é um político acuado, é um político que precisa de espaços institucionais, né? E é melhor ter esses espaços, mesmo que fazendo concessões, do que simplesmente marcar uma posição. Nas redes sociais foi uma crítica generalizada essa semana dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, dizendo como é que vai apoiar o Davi Alcolumbre, que é contra a anistia, que é contra a anistia ao próprio ex-presidente Bolsonaro, ou aquelas pessoas que invadiram os prédios lá em janeiro de 2023 e tal. É óbvio, não é a pauta da direita, quer dizer, tem um candidato da direita, que é o astronauta Marcos Pontes, né, eleito senador de São Paulo, mas vai fazer 2 votos, 1 voto, 4 votos, 3 votos, né, muito pouca coisa. Tem o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, que também tem uma pauta mais conservadora, liberal, a mais à direita, também com essas pautas de crítica ao Supremo, a censura, uma série de questões que são do Partido Novo, também vai ter 1, 2, 3 votos, né, quando muito. Então não há muita novidade aí. Às vezes deve ser uma votação consagradora do Davi Alcolumbre. E aquela pauta, né? Você pergunta, se você é a favor da anistia, senador Davi Alcolumbre? Não sou a favor, mas também não, o senhor é contra? Também, se tramitar e tal.
Então ele faz esse jogo que é basicamente o que faz o Hugo Mota lá na Câmara dos Deputados. Professor, para te liberar por enquanto, olhando, eu sei que agora o Senado que tá acontecendo, né, a sessão, mas olhando um pouquinho para a Câmara, o senador Davi Alcolumbre tarimbado, vai para um segundo mandato à frente, né, da mesa diretora do Senado, mas na Câmara dos Deputados a gente está vendo, talvez, ou muito provavelmente, a eleição do presidente da Câmara mais novo da história do país. Por mais que seja também um político desses de carreira, né, desde os 21 anos, como deputado federal, o deputado Hugo Mota atua, de uma família de políticos e tudo mais, acredito que tenha certa habilidade para estar onde está. Como é que o senhor enxerga a figura de um presidente de uma Câmara dos Deputados com apenas 35 anos de idade? Olha, tu tocaste bem, né? É um político jovem, mas muito experiente, né? Agora, tem um dado aí, quer dizer, não é o Arthur Lira, não é o Arthur Lira. O Arthur Lira foi um dos presidentes mais fortes da história recente do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, né? Com um estilo muito diferente do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco fez um discurso agora, né, defendendo a democracia e tal. Tem muitos problemas na democracia brasileira, tem desarmonia entre os poderes. Nós tivemos muitos episódios de censura, nós temos um problema de quebra da imunidade parlamentar, nós temos um senador, inclusive o Marcos Duval, que está banido de redes sociais, nós tivemos a quebra da imunidade parlamentar, um processo contra o deputado Marcel Van Hatten na Câmara dos Deputados. Então tem muita tensão, tem muitos problemas institucionais na relação Supremo, Congresso, etc. Hoje é sábado, está todo mundo alegre lá, então começa a botar para baixo dos tapetes o problema, mas eles existem, né? A tendência é que o Hugo Mota seja um deputado menos proativo, menos ostensivo. Lembra quando o Arthur Lira disse, olha, eu não gosto do articulador político do governo, então fez a crítica dura ao ministro Padilha, né? Diz, não sou amigo dele, etc. Quer dizer, essa lógica de confronto, que sempre foi uma pauta, quase como primeiro-ministro do país, do Arthur Lira, acho, quer dizer, ninguém tem bola de cristal aqui, né, Ivan, mas que não será o perfil de Hugo Mota. Acho que o Hugo Mota fará uma presidência mais suave, mais negociada, mais colegiada, e aí é interessante, ele vai ter um vice do PL, e vai ter um primeiro secretário do PT. Então imagina lá a reunião da mesa, hein, Ivan? Vai ser bom, né? O representante do Bolsonaro num lado, o representante do Lula no outro, e o Hugo Mota ali com aquele jeito, né, de jovem conciliador no meio. Agora é um enorme poder, né? Ele reúne na sua casa os líderes partidários, ele define a pauta, ele tem a caneta para decidir ou não um eventual processo de impeachment, não vai acontecer, mas ele tem essa caneta que é poderosíssima na mão. Então, agora é um estilo completamente diferente. Acho que é muito mais conciliador e mais suave, digamos assim, na relação do que foi o Arthur Lira.